A terceira lei de Kepler é chamada Lei dos Períodos, foi publicada em 1618. Essa lei, a terceira lei de Kepler, ela afirma o seguinte, uma lei matemática, que o quadrado do período orbital t elevado ao quadrado de um planeta é diretamente proporcional ao cubo de sua distância média ao Sol, que é r ao cubo. E além disso, a razão entre t ao quadrado e r ao cubo tem exatamente a mesma magnitude para todos os astros que orbitam essa estrela. O que é período? Período é um tempo específico, é um tempo especial. No caso, por exemplo, período da Terra é o tempo que a Terra gasta para dar uma volta completa em torno do Sol. O período de translação da Terra em torno do Sol é de um ano, que a gente chama de ano terrestre, que seria aproximadamente 365 dias. O raio médio é a distância média que nós vamos falar agora mesmo. Nós vamos fazer uma média desse raio, como que calcula esse raio. Então, a razão, veja bem, o que é razão? Uma coisa dividida pela outra. A razão entre o quadrado do período, t ao quadrado, dividido pelo raio elevado ao cubo, é sempre uma constante. O período elevado ao quadrado dividido pelo raio, que é a distância média do planeta ao Sol, raio ao cubo, dá sempre uma constante. O T maiúsculo, geralmente o período é um tempo especial, a gente representa pela letra T maiúscula, para N situações de período que a gente possa estudar aí na física. É chamado de período orbital, é o tempo que um planeta gasta para dar uma volta completa em torno do Sol. E R é o raio médio dessa órbita, que é a distância média do planeta ao Sol, que nós vamos falar dela ali agora mesmo, tá? Olha aqui. Observe nessa figura aqui, nós mostramos o semi-eixo maior e menor de uma órbita planetária em torno do Sol. Olha, se a trajetória dos planetas ao Sol é uma elipse, ou seja, ela é elíptica, ora esse planeta está mais longe, ora está mais próximo do Sol. Então nós temos o raio mínimo e nós temos o raio máximo do planeta ao Sol. Então nós vamos ter que fazer o raio médio. E para fazer esse raio médio, nós vamos fazer, que é utilizado nessa terceira lei de Kepler, nós vamos ter que fazer o seguinte, olha, o raio médio da órbita, utilizado no cálculo da terceira lei de Kepler, é dado pela média entre os raios máximo e mínimo. E as posições mostradas na figura, que caracterizam maior e a menor distância da Terra em relação ao Sol, são chamadas de afélio e periélio. Então, quando a Terra está mais próxima do Sol, ela está no periélio, e quando ela está mais afastada, ela está no afélio. Então, para fazer esse raio médio, nós pegamos o raio máximo, somamos com o raio mínimo e fazemos a proporção, dividimos por 2. Então, o raio médio é calculado pela média entre os raios do periélio e do afélio, que é o raio máximo e mínimo dividido por 2. Daí nós achamos esse raio médio, que é o que nós vamos usar no cálculo da terceira lei de Kepler. Quando a Terra ela se aproxima do periélio, quando ela está mais próxima do Sol, sua velocidade orbital, a velocidade com que ela se anda em torno, se movimenta em torno do Sol, aumenta, porque ela está mais próxima, a força gravitacional fica maior, uma vez que a aceleração gravitacional do Sol intensifica. Dessa maneira, a Terra tem energia cinética máxima nas proximidades do periélio, que está mais perto do Sol. Aproximando-se do afélio, quando ela está mais afastada do Sol, ela perde a energia cinética, tendo assim a sua velocidade reduzida à sua menor medida. Portanto, a razão dos quadrados dos períodos e os cubos, dividido pelo raio elevado ao cubo, será sempre uma constante, por isso que vai ter uma média. Por isso que falou ali atrás que a velocidade é constante, porque vai ser uma média entre o período e o raio, porque esse raio vai ser uma média. Mesmo a velocidade sendo maior uma época e menor noutra, vai ter uma constante ali, vai ser uma média entre o raio menor e o raio maior, tá? E aqui nós temos uma tabela que eu vou mostrar para vocês, inclusive vou fazer uma continha. Nós temos aqui os 8 planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Não tem
Plutão mais porque ele não é um planeta. Nós temos aqui o raio médio de órbita em unidades astronômicas. O que é uma unidade astronômica? Unidade astronômica, que é representada por UA, é a distância referencial da Terra ao Sol, que equivale a 150 milhões de quilômetros. Período T em anos terrestres, nós usamos a Terra como referencial. Uma unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol, que equivale a 150 milhões de quilômetros terrestres. 150 milhões de quilômetros. E um ano terrestre equivale a 365 dias. Então, se nós fizermos período ao quadrado, 1 elevado ao quadrado dá 1. Dividido pelo período em anos terrestres, que é 1 elevado ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. A constante vai dar 1. Olha, período ao quadrado dividido por raio ao cubo. Então, fazendo para a Terra, 1 ano elevado ao quadrado pelo raio, que é 1 elevado ao cubo, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 vezes 1, 1 ao cubo dá 1. Então, a constante vai dar 1. Então, vocês podem ver que para qualquer planeta, elevando-se o período ao quadrado, dividindo pelo raio elevado ao cubo, a constante vai dar sempre aproximadamente 1. Pode dar 1,002, 1,001, 0,99. Então, sempre vai dar aproximadamente 1. Então, T corresponde ao tempo de translação, ao período de translação do planeta em torno do Sol. R é o raio médio da órbita, que é a relação entre o raio maior e menor. E K é a constante, que apresenta sempre o mesmo valor para todos os corpos que orbitam em torno do Sol. E essa constante vai depender da massa do Sol. Mas olha aqui, eu fiz alguns cálculos para vocês, tá? Vou deixar essa folha aqui, mas eu quero mostrar alguns valores que eu fiz para vocês. Olha aqui, eu peguei na tabela Mercúrio. O raio médio de órbita de Mercúrio, olha lá para vocês verem, 0,387. E o período, Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, então ele não gasta um ano para dar uma volta em torno do Sol, ele gasta 0,241 anos terrestres. Então, o raio de Mercúrio é 0,387 unidades astronômicas e o período, o tempo que ele gasta para dar uma volta em torno do Sol é 0,241 anos terrestres. A terceira lei de Kepler diz o seguinte, que o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo é uma constante. Então, eu peguei 0,241, elevei ao quadrado, deu 0,058081. Peguei o raio médio, 0,387, elevei ao cubo, deu 0,579606. Dividindo este valor por esse, deu 1,002. A constante deu 1,002, que é o valor que está aqui na tabela. Então, bate. Peguei agora o valor de Júpiter. Consultando a tabela, o raio médio, que é a distância média de Júpiter até o Sol, deu 5,203, vocês podem ver aqui, Júpiter, 5,203 unidades astronômicas. E o tempo que Júpiter gasta para dar uma volta completa em torno do Sol é 11,860 anos terrestres. Enquanto nós gastamos um ano para dar uma volta em torno do Sol, Júpiter gasta 11,860 anos terrestres para dar uma volta em torno do Sol. Então, fazendo o cálculo aqui, período ao quadrado sobre raio ao cubo, vai ter que dar uma constante e essa constante tem que ser aproximadamente 1. Então, elevando o período 11,860 ao quadrado, dá 140,6596. Elevando 5,203 ao cubo, ou seja, 5,203 multiplicado 3 vezes, deu 140,8515. Dividindo este valor por esse, dá aproximadamente 0,999, que é o valor que está aqui na tabela, olha, para Júpiter. E 0,999 é aproximadamente 1. Então, essa constante para todos os planetas que orbitam o Sol, ela vale aproximadamente 1, que é o valor de referência para a Terra. Se nós pegarmos agora Netuno,
O raio de Netuno, a distância média de Netuno é 30,060 unidades astronômicas. E o período de Netuno, enquanto que nós gastamos um ano terrestre para dar uma volta em torno da Terra, dar uma volta em torno do Sol, Netuno, que é o planeta mais afastado do Sol, gasta 164,8 anos terrestres para dar uma volta completa em torno do Sol. Então, se nós fizermos t ao quadrado sobre r ao cubo, 164,8 elevado ao quadrado dá 27.159,04. Se nós fizermos 30,060 elevado ao cubo, dá 27.162,32. Dividindo este valor por esse, dá aproximadamente 0,999. Lá na tabela, aqui na tabela deu 1, exato, mas na minha conta que eu fiz e reconferi, deu 0,999, não tem problema. Eu já consultei outras tabelas, também deu esse valor aqui. Então tem que dar aproximadamente 1. Então isso para mostrar que a terceira lei de Kepler para todos os planetas, elevando-se o período ao quadrado e dividindo pelo raio ao cubo, que é a distância média do planeta ao Sol, sempre dá uma constante. Então essa lei ela é verdadeira. O Kepler mostrou matematicamente que o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo é uma constante para todos os planetas que orbitam o Sol, tá certo?